Fala, meus consagrados, eu sou Lucas Oliveira e sejam bem-vindos à Teologia Lucana, onde a teologia é o nosso hobby. Gostaram, né? Já deixa o seu like, comenta e compartilha com seu amigo. Hoje vamos falar sobre o problema do mal e Apocalipse. Então, roda a vinheta, produtor. Não tem produtor e não tem vinheta, então bora lá, direto ao ponto. Você já deve ter se perguntado por que o mal existe, qual é a origem do mal e como tratar o mal de forma bíblica. E principalmente você talvez nem dê muita atenção quando você vai ler o livro de Apocalipse sobre a maldade, mas existe o problema do mal em Apocalipse em toda a Bíblia. Eu diria que este é um dos maiores problemas para o teólogo e para a teologia. Lucas, por que você fala isso? Porque a teologia você tem que entender que é um empreendimento humano. Enquanto o empreendimento humano são falíveis as respostas, principalmente sobre o mal. É interessante você colocar em xeque e nos seus estudos que o problema do mal ele é já conhecido ao longo de toda a Bíblia. Primeiro, em Gênesis capítulo de número 13, o versículo 15, nós vemos já ali uma ideia de uma guerra cósmica entre o mal e o bem sendo estabelecido divinamente. A partir daí, o mal ele vai se verberando, ele vai trazendo alguns sinais, algumas consequências, até nós chegarmos também no livro de Jó, onde nós vemos aparentemente ali para os seus amigos uma teologia retributiva. Lucas, o que é isso? É o que eu faço, tem consequências, eu acabo recebendo. Estas seriam algumas das formas e das variadas respostas sobre o problema do mal. O problema do mal, a gente trabalha ele, nós chamamos da teodiceia, ou seja, como Deus opera a sua justiça em meio ao mal. E é interessante nós nos atentarmos para isso, porque existe até o grande teorema, a grande problemática de Epígoro. Que é isto, Lucas? Se Deus é bom e se Deus é soberano, por que o mal existe? Então esta pergunta, este grande dilema não só da teologia, mas a mim como ser humano e a você também que sofre alguns problemas ao decorrer da sua caminhada, você se pergunta, não seria Deus bom, não seria Deus soberano? Ele não poderia de uma vez por todas, de uma forma cabal, encerrar esta grande problemática? Pois existem várias respostas quanto a isso, até mesmo dentro da teologia. Existe a resposta à teodiceia de forma pedagógica, aonde diz que Deus ele é soberano e Deus ele é bom, mas ele permite este mal, não no sentido ontológico da palavra, mas o mal que nos acomete seria visando um bem superior, um bem maior, que seria o nosso caráter, sendo forjado para a glória do seu nome. Então esta é uma resposta mais pedagógica. Eu diria que existe uma outra resposta também que envolve o nosso livre-arbítrio, ou seja, parece mais com uma teologia retributiva, aonde você, através do seu livre-arbítrio, seu livre exercício, você faz qualquer ação e a partir dessa ação você vai receber algumas consequências. Seria uma outra possível resposta a este grande problema chamado mal. É interessante abrir um parênteses aqui, porque várias pessoas, ao tentarem responder esta pergunta de forma extremada, cabal e definitiva, acabam caindo em alguns erros, distorções doutrinárias. Eu poderia dar um exemplo delas. O grande exemplo seria o teísmo aberto,
onde diz que Deus ele não conhece o futuro de forma preventiva. Deus ele não consegue saber o que vai acontecer daqui a 2 minutos, segundo estes. Tudo isto para fugir da ideia que Deus é responsável pelo mal. Mas isso seria uma ideia extremada a respeito do próprio Deus. Nós percebemos que acabamos distorcendo a natureza do próprio Deus em detrimento a trazer uma resposta cabal e conclusiva. Sim, Lucas, mas você falou, o tema do vídeo é o problema do mal e Apocalipse. Até agora você ainda não falou nada. Chegou a hora de falar o problema do mal em Apocalipse. Mas eu tenho certeza que quando você viu o tema desse vídeo, você imaginou o problema do mal de forma isolada em Apocalipse. Pois é, você incorre em um erro extremo se você fizer isso. Porque o problema do mal ele não é exclusivo apenas em Apocalipse. E essa história não começa em Apocalipse. Então, nós precisaremos voltar, e eu já, de forma antecipada, já coloquei aqui, onde fica mais escancarado, salientado este início desta guerra entre o mal e o bem. Em Gênesis capítulo de número 3, o versículo 15, aparece isto. Então, quando a Bíblia, no decorrer da história, de forma escriturística, trazendo de forma progressiva, histórica e redentiva, esta própria narração bíblica, você vai perceber que o problema do mal ele vai se agravando. Mas nós precisamos destacar não apenas Gênesis capítulo 3, o versículo 15, mas nós precisamos também destacar a cruz de Cristo, chegando à plenitude dos tempos. Ali nós vemos o início do final de toda a história. Alguns autores, até para o N.T. White, e ele seria um dos poucos que fazem isso, ele olha o início do fim de forma escatológica, uma lente escatológica, desde o Antigo Testamento, mas para muitos o início do fim ele começa na cruz, aonde ali agora propriamente dita no Novo Testamento, aquele olhar escatológico, em direção para o fim, ele ganha um avanço maior. Por que eu estou falando isso? Porque os últimos acontecimentos, a lente escatológica, ela não é exclusiva a Apocalipse, mas ela já está acontecendo. É como cunhou o teólogo chamado George Led, onde diz que é o já e ainda não. O reino ele já chegou, mas ainda não se consumou de forma cabal. Então, o problema do mal ele já está sendo resolvido, mas também ainda não. Isso tudo nos faz lembrar quando certo teólogo foi questionado em relação à forma de Deus operar a sua justiça. Foi perguntado: aonde Deus estava durante o ataque das Torres Gêmeas? Ele respondeu: ora, no mesmo local quando seu filho estava sendo crucificado. Existe um outro teólogo que diz que Deus, ou melhor, Jesus, sofreu o maior inferno na cruz do Calvário, e não exista qualquer sofrimento que ele não sofra com você. Então, na cruz do Calvário é a melhor resposta, ou melhor, é o vislumbre do início da correção ou da resposta divina contra o mal. É o já, mas ainda não consumada e definitiva resposta contra o mal. Eu destaco aqui também a Dorothy Sayers, uma ensaísta e romancista britânica, que destaca: a encarnação significa que, seja qual for a razão pela qual Deus escolheu deixar-nos cair para sofrer, para nos sujeitar às dores e à morte, ainda assim ele teve a honestidade e a coragem de provar do próprio remédio. Não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado de si próprio.
Passou por toda a experiência humana, das irritações triviais da vida familiar, das restrições limitadoras do trabalho duro e da falta de dinheiro, aos piores horrores da dor e da humilhação, da derrota, do desespero e da morte. Nasceu em pobreza, sofreu dor infinita, tudo por nós. E olha como ela encerra: e achou que valia muito a pena. E o Tim Keller, comentando sobre isso, ainda diz: ele era detentor da superioridade infinita de ser Deus Todo-Poderoso, mas tornou-se um de nós, enredado em nossa condição, a fim de conhecer a nossa escuridão. Em meio à grande problemática do mal, nós não podemos acusar o nosso Deus de injustiça, porque Ele mesmo se colocou em nosso lugar e sofreu na pele o mal, o sofrimento que deveria ser único e exclusivo a nós. Mas isso aqui é muito interessante, porque em Apocalipse chega agora a resposta final do mal. Então você que está sofrendo ou já sofreu alguma perda e parece irreparável, saiba disto: um dia este mal terá a sua resposta definitiva. E qual é, Lucas? Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Esta é a maior e mais especial, mais profunda resposta contra o mal.